Mas agora, se a pessoa é realmente diagnosticada com o Covid-19 e tem que ficar afastada por mais tempo do serviço, né? Acaba tendo que entrar com pedido de benefícios no ISS, né? É o famoso auxílio doença. Agora, como é que será que isso será feito, na verdade? Para entender melhor, a gente vai conversar agora com a advogada Juliane Penteado, que é coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário de Mato Grosso do Sul e também do Centro-Oeste. Boa tarde, Juliane, tudo bem? Boa tarde, Og. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela sua colaboração aqui. Está em casa também, fazendo home office? Eu agradeço a oportunidade de contribuir. Estou em casa, estou em home office já desde segunda-feira, já determinei para toda a minha equipe desde então e a gente está trabalhando daqui remotamente. Tá certo. Doutora Juliane, quem é que pode ter direito a esse auxílio doença, né, caso fique doente, caso seja confirmadamente contagiado aí pelo Covid? É importante essa pergunta, Og, porque o benefício por incapacidade, ele é devido para qualquer pessoa que tenha uma incapacidade superior a 15 dias. Então, ela serve para qualquer tipo de doença, não é a doença em si que incapacita. Certo. Né, que concede o benefício, melhor dizendo. Sim, a incapacidade que concede o benefício. Em se falando de coronavírus, a gente tem uma situação peculiar, porque ela às vezes manifesta um sintoma, mas que não necessariamente ela estaria incapacitada. Ela poderia até estar trabalhando em casa, por exemplo. Sim, porque né? a princípio os sintomas da doença são leves, né? Não é nada extraordinário. Dentro daquelas possibilidades. Então, o que tem que ser verificado é se, havendo sintomas, esses sintomas vão incapacitar esse cidadão para o trabalho. Então, se nós estivermos falando, por exemplo, de um médico que está na linha de frente ali de atendimento, para começar, já pode ser considerado um acidente de trabalho, porque ele acaba sendo contaminado por conta da exposição. Agora, quando é um caso de um sintoma leve, vou falar de mim, suponhamos que eu manifeste algum sintoma leve em que eu não possa ficar exposta, como já estamos todos, e eu preciso ficar realmente confinada dentro do meu ambiente residencial. Em sendo leve o sintoma, eu posso até trabalhar. Eu posso estar fazendo aqui o meu trabalho. Então, são várias nuances que têm que ser observadas. É importante que, para quem está ouvindo e que não tenha condição de fazer essa avaliação de pronto, em sendo constatado um sintoma, tem que procurar realmente o atestado médico que vai declarar essa condição. E é caso a caso realmente. Agora, na grande maioria das pessoas, elas vão precisar ficar confinadas. Não são todas as pessoas, os trabalhadores, que têm essa possibilidade de fazer o trabalho em casa, o chamado home office, né? E não é todo mundo que tem isso. Então, a grande maioria das pessoas fatalmente teriam que ser, na minha opinião, afastadas através de um benefício por incapacidade, que é a forma de proteção social que o Estado tem pela Previdência Social. É importante ressaltar que esse tipo de benefício agora, desde a semana passada, o governo editou uma nova norma determinando que as perícias físicas, presenciais, fossem suspensas. Então, essas perícias agora, elas não são feitas mais no ambiente presencial, e sim no ambiente virtual. Mas como é que se comprova no ambiente virtual que a pessoa realmente está incapacitada para o trabalho? Vai ser possível isso? Pois essa também é uma outra circunstância que tem que ficar muito bem pontuada para o trabalhador que está ouvindo. Ele precisa, não basta só o atestado, aquele atestado assim que o médico dá, atesto que deve ficar 30 dias afastado. Só isso não é o suficiente. Ele precisa apresentar outros documentos, por exemplo, laudos de exames, e isso para qualquer tipo de doença, independente de coronavírus ou não. Ele precisa demonstrar uma declaração médica em que o médico esclareça isso de forma mais detalhada, e laudos de exames prontuários, quando houver internação, por exemplo. São vários documentos que, se a pessoa tiver, é importante que ela apresente. E ela vai fazer isso através do Meu INSS, o portal Meu INSS. Sim.
Só que tem um problema, Og. Até o momento, o INSS ainda não abriu esse link. Nós não temos como enviar esse documento ainda. Quer dizer, as pessoas ainda estão sem o acesso a isso. Ainda estão sem acesso. Então, nós não estamos tendo nem a perícia física e nem a perícia digital. Porque, em tese, essa perícia ela vai ser feita de forma indireta. Agora, o INSS vai avaliar a documentação. Agora, doutora Juliane, sendo esta perícia feita não de forma presencial, mas sim através dos meios virtuais, a gente sabe que há um índice de fraudes muito grande, mesmo nas perícias feitas presencialmente. Será que isso não pode aumentar desta forma virtual? Ou será que o governo, o próprio INSS, tem como se precaver realmente e investigar a fundo a real necessidade dessas pessoas que eventualmente venham precisar do benefício? Olha, o que eu posso te dizer, assim, pela minha experiência na advocacia previdenciária, já tenho mais de 20 anos, e eu posso dizer o seguinte: o número de fraudes ele é bem menor do que o número de indeferimentos de forma ilegal, vamos dizer assim, né? Sim. A grande maioria das pessoas, elas acabam tendo que ir à justiça para provar que estão incapacitadas para conseguir o benefício. Certo. Ocorre que, para uma pessoa, um médico fornecer uma documentação dessa, ele também tem as consequências de emitir algo que não seja verdadeiro. Então, a Previdência Social tem mecanismos também de conferir se aquele médico existe, o CRM daquele médico, né? Qual que é a confiabilidade. Eu acho assim, existe essa possibilidade? Existe, claro. Enquanto houver um ser vivente no planeta, vai ocorrer o jeitinho, né? Com certeza. A interesse de se beneficiar. Mas eu vejo que é a ferramenta que foi encontrada pelo governo federal e que aqui eu faço até um elogio, porque não teria como manter essa presença física nesse momento agora em que o isolamento é extremamente necessário. Sim. A única ressalva é que ainda precisa ser regulamentado isso, quer dizer, fez a norma, mas ainda não disse como que vai ser feita. E nesse período nós temos pessoas que estão incapacitadas, não necessariamente pelo coronavírus aqui em Campo Grande. Sim, por outras doenças, até H1N1 também. Né? Tem outras doenças que estão lá. O mundo está girando, as pessoas continuam, né, existindo aí no seu dia a dia, então elas vão precisar urgente que essa medida, esse regulamento interno seja realizado no site do INSS, para que essas pessoas possam fazer os pedidos de perícia. Agora, eu acredito que o perito que vai receber isso, ele vai saber avaliar, e o INSS vai ter esse mecanismo de evidenciar uma possível fraude. Agora, a senhora disse que período de incapacidade por 15 dias. Nós temos aí uma quarentena de 15 dias, exatamente. Se a pessoa ficar doente no finalzinho, faltando 2, 3 dias para terminar a quarentena, conta do início da quarentena ou vai ter que contar a partir do início da doença, da incapacidade, para ela poder receber o benefício? Então, se há um empregado, o que a lei previdenciária fala com relação à regra geral? Os 15 primeiros dias devem ser pagos pelo empregado, então o empregador, melhor dizendo, suporta esse ônus do afastamento, e apenas o INSS pagaria a partir do 15º dia quando é empregado doméstico. Mas, nesse momento, na mesma norma em que foi dispensada a perícia presencial, também se criou, o governo federal ampliou o pagamento pelo INSS. Então, o INSS pagaria a partir do 15º dia. Certo. Então, se lá no finalzinho ele identificou a contaminação e ele conseguiu fazer o teste, porque esse também é uma outra repercussão que a gente também não sabe muito bem, porque às vezes está sendo difícil fazer teste rapidamente, Sim. né? Não tem teste para todo mundo. Então, se ele conseguiu fazer o teste e tem lá o diagnóstico, o atestado médico, com a declaração, tudo, esse pagamento ele vai retroagir nos 15 dias, ele deve retroagir nos 15 dias em que essa pessoa ficou afastada. Tá ótimo. Bom, nós conversamos aqui com a doutora Juliane. Doutora, aqui, eu perdi o nome completo aqui. Obrigado, desculpe, doutora. Doutora Juliane Penteado aqui, que está falando exatamente sobre os benefícios de auxílio saúde, quem pode e quem tem direito a receber. Muito obrigado pelas suas explicações, doutora.
Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e fiquem em casa enquanto puderem. Muito obrigado, a senhora também, muito obrigado. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Noticidade.